frase, oração e período. A gente vai definir de uma vez por todas o que vem a ser isso. Português para concursos. Pessoal, aula de número 2, o curso é análise sintática, tá? Sintaxe 1, termos da oração. A gente vai fazer sempre uma introdução antes de começar um assunto mais sério, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês assistam com carinho a esta aula e também, tá, que vocês façam o seguinte, anotem tudo que eu vou falar. Sabe por quê? Porque eu tenho visto que os alunos fazem o seguinte, eles passam direto por esta aula por considerarem que é um assunto fácil, e é mesmo, porém, não passam por aqui. Ah, isso aí é fácil. Aí depois lá na frente a gente vai ter sérios problemas, porque a gente vai precisar disso, eu já vou falar em coisas que eu vou explicar nesta aula, e muitas vezes o aluno não sabe, e não sabe porque não passou por aqui, acha difícil. E é um assunto fácil, frase, oração e período não é difícil depois que vocês estudaram verbos, tá? A oração ela é composta de verbos, e a frase é tudo aquilo que tem sentido, mas a gente vai ver também o que é o período, é frase, oração e período, o título da aula, tá, pessoal? Bom, para isso eu vou usar o que a gente viu na aula passada, tá aqui, ó, a gente viu que as palavras soltas, né, não nos dizem nada. A gente pode classificar morfologicamente essas palavras, numa das 10 classes gramaticais, e que também não adianta eu colocar uma ao lado da outra, desordenadamente, de qualquer jeito. Dentes, ou escovou você ontem. Eu tenho que fazer o quê? Colocá-las em forma de frase. E aí fica aqui o meu primeiro recado importante para esta aula. Tá aqui, ó. Nós não nos comunicamos através de palavras, mas através de frases. Guardem isso, guardem. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se a gente se comunicasse através de palavras, a gente diria palavras soltas e a pessoa entenderia. Não, eu tenho que colocar numa sequência lógica, e lógica mesmo, como a gente viu na aula passada. Termo 1, 2, 3, 4. Você escovou os dentes ontem. Agora sim, eu tenho uma estrutura que tem sentido lógico, né? Você vai entender e realmente agora eu tenho aqui uma frase. Por que é frase, professor? Porque tem sentido. Por que é oração, professor? Porque tem um verbo. Olha que interessante, tá? A gente vai esmiuçar melhor isso agora. Do jeito que está aqui, ó, dentes, os, escovou você ontem, eu só consigo fazer a análise morfológica que vocês já sabem o que é. Ah, professor, eu caí aqui de paraquedas. Eu sinto muito te informar e por aí não vão te dizer isso, que você precisa fazer um curso completo, do início ao fim. Estudar tudo o que estudamos antes para que você possa chegar até aqui. Se você não está fazendo isso, você está se prejudicando, uma vez que, se você não faz classificação e emprego das palavras, você não aprende análise sintática. Não vai aprender, tá, pessoal? Portanto, vocês estão vendo que do jeito que está aqui, dessa forma, joguei palavras aqui, eu consigo fazer a análise morfológica. Substantivo, dentes, os é artigo, escovou é verbo, você é pronome, ontem é advérbio. Para que eu possa fazer análise sintática, eu preciso que tenha sentido e que tenha um verbo, que é o que acontece aqui. Agora eu coloquei, né, de forma que tem sentido. Você escovou os dentes ontem, não esqueci do ontem, mas não faz mal, tá? Agora eu consigo fazer análise sintática. Por quê? Porque tem sentido e tem um verbo aqui. Agora eu já vou falar em sujeito naqueles termos que vocês estão vendo ali. Então, ó, não é mais substantivo, artigo, não. Agora isso aqui é análise morfológica. Aqui é análise sintática. Eu vou falar nestes termos, que é o que a gente vai começar a aprender agora. E aí, tem verbo, tem sentido, eu consigo fazer análise sintática tranquilamente. E consigo fazer mais do que isso, tudo que a gente aprendeu, a morfossintática, que é a análise morfológica, que está em azul, e a análise sintática que está aqui embaixo. Ó, análise morfológica, você, pronome, escovou o verbo, os artigo, dente substantivo, ontem advérbio. Agora eu coloquei completo. Tá bonitinho ali, tá numa ordem lógica. Análise sintática, você é sujeito, eu uso dizer que é sujeito simples, aqui a gente vai classificar o sujeito, que tipo de sujeito. O tipo de verbo não é mais só verbo, agora é transitivo, transitivo direto, indireto, intransitivo. Né? Então, escovou o verbo transitivo direto, análise sintática, cujo objeto direto está aqui, composto pelo artigo, que é aqui na análise sintática de junta nominal, e dente substantivo. Né? Isso tudo forma o nosso objeto direto do verbo transitivo direto, escovou. E aí tem um ontem ali, que na análise morfológica era advérbio, e vira aqui adjunto adverbial na análise sintática. Viram como é importante vocês terem estudado o que vocês estudaram anteriormente? Viram como é importante ter feito o curso de classificação e emprego das palavras?
Temos aí uma análise morfossintática, sonho de qualquer aluno fazer em qualquer estrutura. Mas não se preocupem, que vocês vão fazer isso. Eu me esqueço de olhar para as câmeras, ela pisca, eu tenho que olhar para lá. Agora são 3 câmeras. Tem que olhar para essa aqui, tá? E quando as 3 piscam juntas, eu fico bem louco aqui. E voltando para a aula tá aqui, me empolguei, tá? Análise morfossintática. Bom, pessoal, tá aqui, frase e oração. Pessoal, frase e oração não é muito difícil. Por isso que eu digo que o aluno não passa por aqui. Tem algumas coisas que a gente precisa amarrar aqui já nesta aula. Frase, pessoal, é tudo aquilo que tem sentido. Você escovou os dentes, tem sentido? É frase. Oração é tudo aquilo que tem verbo. Tem verbo ali? Também é oração. Tem sentido? É frase. Tem verbo? É oração. Tem sentido e verbo? Frase e oração, que é o que vocês estão vendo aqui. Simples, não é muito difícil, né? Agora aqui, eu não posso dizer que eu tenho uma oração, porque para ser oração tem que ter verbo. Os melhores funcionários da empresa. Os melhores funcionários da empresa, cadê o verbo? Eu posso contextualizar isso aqui. O patrão perguntou quem é que vai na festa. Só os melhores funcionários da empresa. Tá? Podia ser vão aqui, daí seria oração. Mas não, tá só isso aqui. Vocês estão percebendo que não tem verbo aqui. Por isso que a gente estudou verbo. Isso aqui é só uma frase. Isso é muito importante de vocês entenderem. Não é um conceito difícil. Percebam que como está aqui na frase, os melhores funcionários da empresa, ó, eu não consigo fazer análise sintática, não tem verbo. Tem sentido, mas não tem verbo. Eu só consigo fazer análise sintática, não tem verbo. Isso aqui não, ó, a mãozinha está para baixo. Aqui está para cima, eu consigo fazer a análise morfológica, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Positivo e negativo, para uma e para outra. Não é difícil, tá, pessoal? Bom, frase, agora definindo, né, gramaticalmente o que é a frase, é qualquer enunciado de sentido completo, pessoal. Qualquer enunciado de sentido completo. Tá ali, fogo. É um enunciado de sentido completo. A gente até falou isso em interjeição. Silêncio, por favor. Se vocês estiverem aí e sentirem um cheirinho de fumaça, alguém gritar fogo, vocês vão sair correndo. Vocês não vão nem esperar. Silêncio, por favor. Também é uma frase. Frase de qualquer enunciado de sentido completo. Não tem verbo, mas tem sentido. Frase. Agora aqui, ó. Todos saíram às pressas, tem verbo e tem sentido. Então eu posso dizer que é frase e oração. Tem sentido, né? Tem verbo, frase e oração. Sem problema algum, pessoal. É isso mesmo. A frase não precisa ter verbo. O que a frase precisa ter é sentido completo. Entendido até aqui? Nos entendemos? Tá tudo certo? Então tá, vamos agora para o nosso próximo quadro. E o que é oração? Oração é um enunciado linguístico organizado em torno de um verbo e constituído de sujeito e predicado. A gente vai falar disso ainda. Ou menos de predicado. Tá aqui. Cristóvão Colombo descobriu a América. Quem descobriu a América? A gente pergunta para o verbo. Quem descobriu a América? A resposta é o sujeito. Tudo que sobra é predicado. A gente vai ver isso. Então tem o sujeito ali e predicado. Isso aqui é uma oração. Tá, pessoal? Tem o verbo ali, né? A definição gramatical está aqui, e aqui eu tenho, ó, só o predicado. Nevou muito na Europa, a famosa oração sem sujeito. Tem o verbo ali, né? Só tem o predicado, não tem sujeito. A gente vai ver depois por quê. Convém, oração, mas não é frase. Só tem um verbo ali, mas não tem sentido. Eu posso fazer análise sintática? Eu posso. Tem um ele ali na frente, ele convém para alguém, eu posso fazer suposições. É um verbo, é oração. Mas não tem sentido, não é frase. Então é importante também vocês pegarem estes conceitos, pessoal. Agora, convém que sejas educado. Eu tenho 2 orações, porque tem 2 verbos. O mesmo número de orações de uma estrutura é o mesmo número de verbos. Tem 2 verbos e também é frase porque tem sentido. Perceba que é uma frase com 2 verbos. Uma oração também, 2 orações, desculpe, porque tem 2 verbos, tá? Bom, gente, atenção. Nem toda frase é oração. A gente já falou disso, só estou definindo melhor aqui para vocês. Tá lá, ó. Que dia lindo, quanta honra os meninos e os brinquedos. 3 estruturas, 3 frases, mas não são orações porque não tem verbo. A frase pode conter uma ou mais orações, ó. Brinquei no parque, uma oração. Frase e oração, porque tem verbo, tem sentido, né? Entrei na casa e sentei, 2 orações. Tá, porque tem 2 verbos. Ah, professor, meio confuso. Não é confuso, pessoal. Procure entender bem esse conceito porque vai ser importante para vocês no futuro. É frase, é oração. Eu vou dar um nó na cabeça de vocês quando eu falar em período agora, mas eu vou explicar direitinho. Exercício. Vou contar até 5. Vocês vão pausar o vídeo, vão resolver e a gente já vai corrigir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5.
Coloque F para frase e FO para frase e oração ao mesmo tempo. Vamos lá? Tá aí. Frase e oração por quê? Eu tenho sentido e tenho verbo. Então é frase e oração. Aqui na B, só frase. Atenção, silêncio. Não tem verbo, não pode ser oração, só tem sentido. Só frase, homem sem casa, sem emprego, sem família. Não tem verbo, só frase. Aqui na D, só frase também. Eis do primeiro dia. Cadê o verbo? Não tem verbo. E aqui nós temos frase e oração. A história sempre se repete. Tem verbo e tem sentido, pessoal. Na F, frase e oração. Tem verbo e tem sentido. E aqui na G, só frase. Não tem verbo. Importante prestar atenção nisso que pega muitos alunos por aí, gente. Pega muitos alunos mesmo. Tá, agora que eu vou dar um nó na cabeça de vocês. O que é o período? É um enunciado linguístico com sentido acabado. Se é um enunciado linguístico com sentido acabado, eu posso dizer que isso aqui é um período. Ah, professor, acabou de falar que era frase, acabou de falar que era oração, tem verbo, tem sentido? Sim, pessoal, não tem, é que vocês querem dar tamanho para as coisas, tá? O chefe autorizou a saída, o período ele vai começar com letra maiúscula e termina com ponto final. Depois a gente vai ver que tem período simples, período composto, isso é simples, só tem um verbo. Posso dizer que é um período? Aqui eu tenho outro período. Ah, professor, mas eu posso dizer que é oração também? Pode. Por quê? Porque tem verbo, os dois. Pode dizer que é frase? Pode. Pode dizer que é período? Também. Nesse caso, sim, só que vai chegar uma hora que você vai ter que definir, né? Se é período, ou se é frase, ou se é oração. E aí você vai precisar definir. Ah, professor, aqui também tem outro período. É frase também? Tem verbo, é frase. Tem sentido, é oração, tem verbo, é frase, tem... enfim. Vocês já perceberam, né? Professor, mas isso é... Pessoal, a banca não é idiota, a banca sabe o que está fazendo. Cabe a você ler a questão e ver o que ela está te pedindo, para que você responda. Se ela perguntar, dependendo da pergunta, isso aqui pode ser um período, tá aqui. Pode ser frase? Pode. Pode ser oração? Pode. As três. Podem ser períodos, frases e orações, né? As três têm verbo, as três têm sentido, e as três começam com letra maiúscula e terminam com ponto final. São períodos simples, né? Não, aqui é composto. Era e sair, tem dois verbos, tá? Mas a gente já vai falar disso. Que tem ali, ó, período simples e período composto. O período simples, pessoal, ele é bem fácil, é aquele que possui apenas uma oração. A oração que constitui o período simples é chamada de oração absoluta, tá bom? Que nem a Stephanie, tá? Aqui, Stephanie absoluta. Um beijo, Stephanie. Eu nem conheço ela. O chefe autorizou a saída do funcionário. Período simples, oração absoluta. Atenção, e aqui tem que dar uma parada assim, ó, né? Uma boa parada, uma boa notada. O aluno tende a achar que eu tenho aqui dois verbos, mas a gente estudou isso aqui. Isso aqui é um período simples ou composto? É simples, pessoal, porque eu tenho aqui o tempo composto. Ou locução verbal, pode dizer ali, ó, estou falando e tentaram salvar. Eu tenho três períodos simples, porque a locução verbal equivale a um verbo. O tempo composto também, mesma coisa. Ó, tinha comprado, estou falando e tentaram salvar. Três orações, três períodos simples, porque a locução verbal equivale a um verbo. O aluno tende a achar que eu tenho duas orações aqui, porque tem dois verbos, duas aqui, duas aqui. Não, tenho só, né, uma oração, uma oração, uma oração. Um período, um período, um período. Tudo simples. Por quê? Porque eu tenho aqui locuções verbais. A locução verbal equivale a um verbo. Não vão dizer que eu tenho período composto aqui, porque tem dois verbos, pelo amor de Deus. Jamais. Vamos lá? Período composto é aquele que consta de duas ou mais orações. E aqui é bem fácil, não é difícil, é bem simples. Tá ali, ó. Maria foi até a sala, pegou o controle e ligou a televisão. Período composto, tem três verbos, três orações. Simples assim. E aqui, pessoal, vim, vi, venci. Famosa frase. Vocês querem dar tamanho para as coisas? Ah, período composto? Sim, período composto, tem três verbos. Tá, pessoal? Período composto. E é bem pequenininho. É isso que eu estou falando para vocês. Você tem que ver o que é a questão que é de você. Como que a banca vai fazer isso para você, tá? É muito importante. Vim, vi, venci. Período compostão ali, ó. E bem pequenininho. Não dá para dar tamanho às coisas, tá? Depende do que a banca está falando. No período composto pode ocorrer três tipos de oração. E aqui é bem importante, tá? A oração principal, subordinada e a coordenada. Como já vimos isso também, e é por isso que a gente estuda, faz um curso completo, tá? Se você está fazendo, parabéns, você vai aprender. Ó, a oração principal e a oração subordinada. Subordinada, nesse caso, sendo introduzida pela conjunção integrante que a gente viu, mas a gente vai ver isso aqui no estudo das orações, na área sintática 2. Período simples, termos da oração. Período composto, estudo das orações. E período simples, estudo dos termos da oração. Todos nós sabemos que isso aqui é oração subordinada,
que está ligado à oração principal. É uma oração subordinada, mas tem outros tipos também que a gente viu. Ou então pode ser período composto por coordenação, que daí a gente vai usar a oração coordenada, cuja conjunção é a conjunção coordenativa. Nesse caso aqui, adversativa. Que a gente viu também, por isso que a gente estuda as conjunções, para a gente poder estudar as orações depois. Mas o período ele é composto por subordinação ou por coordenação. Eu vou falar disso aqui, você já tem que saber. Por isso que eu estou pedindo para anotar, tá, pessoal? Mais exercício. Só 4, mas é importante. Eu vou contar até 5, vocês dão um pause, resolvem e a gente já corrige. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos corrigir, tá aí. Período simples por quê? Ó, foi adiada a locução verbal, equivale a um verbo. Simples. Período simples por quê? Eu saí de casa, só tem um verbo. Período simples. Composto. João me avisou que não irá, ó, o que ele avisou irá. Tem período composto aqui, com certeza. Período simples, período composto, com certeza. Começar e pense, 2 verbos. Tá aí. Fácil, né, pessoal? Não é difícil, gente. Não olhei direito para as câmeras, mas não tem problema. Eu vou olhar para essa, para essa, para essa. Depois eu coloco tudo no mesmo lugar. Até eu me acostumar com isso aqui, né? Vai ser assim. Muito obrigado pelas mensagens, pessoal. Gostei muito, tá? Vocês também gostaram de como ficou. E eu estou muito feliz. Custa dinheiro, portanto, peço muita ajuda de vocês. Se vocês puderem me ajudar financeiramente, fico muito feliz, tá? Para que o conteúdo chegue de graça e com boa qualidade para as pessoas, para você que está assistindo. Ajuda no Pix, tá na descrição do vídeo. Compra o meu curso, me ajuda bastante. Ou se torne membro. Tem conteúdo exclusivo só para membros aqui. Eu vou colocar bastante coisa lá, tá? Quer ajudar de graça? Eu não tenho dinheiro agora, professor. Pode ajudar de graça, a pessoa curtindo, compartilhando, a pessoa assiste, que já está de bom tamanho, gostei, assistiu, mas não custa curtir, compartilhar, comentar, me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal, ajuda bastante também, pessoal. Eu acho que é isso, disso tudo que eu queria falar. Bons estudos!